A ciência vista como uma vela no escuro. O subtítulo do livro O Mundo Assombrado pelos Demônios de Carl Sagan foi a inspiração para o nome desse canal. Nele, a vela é uma alegoria em que a ciência ilumina esse mundo de escuridão pseudocientífico. Mas você já parou para pensar nos fenômenos científicos por trás de uma vela? Meu nome é André Guimarães de Oliveira, eu sou do canal Ciência que Lá Vem História e nesse vídeo eu vou falar sobre os fenômenos químicos e físicos por trás de uma simples vela. Vamos lá? Velas. Um objeto tão simples que você deve até pensar que é algo bem arcaico. Bem, as velas já foram nossa principal fonte de luz para enxergar no escuro, permitindo a gente iluminar o ambiente, ler um livro, e hoje em dia ela pode dar um ar rústico para um lugar, ou até romântico, e, por que não, assustador. E mesmo um objeto tão simples como uma vela consegue ter muita ciência por trás de si. No início do século XIX, Michael Faraday deu uma série de palestras intituladas A História Química de uma Vela, onde ele utilizou a queima de uma vela para demonstrar uma série de conceitos científicos. Essas palestras faziam parte das palestras de Natal da Royal Institution, criadas pelo próprio Michael Faraday em 1825, e existem até hoje. O objetivo é divulgar a ciência e atrair principalmente as crianças. Voltando à nossa vela, a primeira coisa que vamos definir são os seus componentes, que são basicamente o pavio e a cera. E agora eu te faço uma pergunta. Na sua opinião, qual é o combustível da vela? O que mantém a chama acesa? Opção A, o pavio. Opção B, a cera. Se você quiser pensar um pouco, dá uma pausada no vídeo que agora já vai vir a resposta, hein? Acertou quem escolheu a opção B, a cera. Talvez você estranhe essa resposta, porque você pode falar, André, sempre que eu olho uma vela, é o pavio que tá pegando fogo. Olha essa imagem aí, a cera praticamente já foi embora, eu só tô vendo pavio com labareda, como é que você vem me falar que é a cera que é o combustível de uma vela? A cera é o combustível de uma vela, mas você acaba vendo o pavio pegando fogo porque é o pavio quem carrega a cera. E se você tá achando isso ainda mais estranho, olha essa imagem aqui, isso que você está observando é uma lamparina de álcool. Na lamparina a gente coloca álcool dentro dela, tem um barbante que serve como pavio e nós acendemos o pavio na parte de cima. Acredito que você não vai achar nada absurdo se eu falar que quando você mergulha um barbante no álcool, o álcool sobe pelo barbante. E o nome do fenômeno que faz o barbante sugar o álcool é a capilaridade. Então a mesma capilaridade que funciona para a lamparina de álcool, funciona também na vela. Veja como uma vela interessante. A cera está no estado sólido, mas a partir do momento que você acende a vela, a temperatura da chama é suficiente para derreter a cera líquida é sugada pelo barbante por capilaridade e alimenta a chama para a vela continuar queimando. A queima da vela é uma reação de combustão. A mesma reação que acontece no motor do seu carro a gasolina, o diesel, o álcool. E quem são as moléculas que participam dessa reação? A maioria das velas hoje em dia são feitas de parafina, um material que contém diversas moléculas chamadas hidrocarbonetos. São moléculas que contêm apenas átomos de carbono e hidrogênio. No topo do pavio, a parafina líquida se vaporiza por causa da temperatura da chama. E estando no estado gasoso, as moléculas de hidrocarboneto reagem com o oxigênio do ar, gerando a reação de combustão, que libera energia suficiente para gerar luz, calor e manter todo esse processo ativo. Os produtos da reação de combustão são água e gás carbônico, mas isso apenas quando a vela está sendo queimada de maneira eficiente. E será que a nossa vela é 100% eficiente? A resposta é não. E o principal culpado é o oxigênio. Você já ouviu falar que o ar quente sobe e o ar frio desce? Esse é o princípio que faz um balão flutuar, e algo parecido vai ocorrer na nossa vela. Parecido porque ela não vai sair flutuando, né? A energia liberada pela reação de combustão do hidrocarboneto gera calor que aquece o ar dentro da chama da vela. O ar aquecido sobe por ser menos denso, e o espaço que ele ocupava antes passa a ser ocupado por ar que vem da parte inferior da vela. Esse movimento que o ar faz é chamado de convecção. O ar é quem traz o oxigênio para a reação de combustão, mas a quantidade de oxigênio no ar que chega naquela parte inferior da vela não é suficiente para transformar aquela molécula enorme de hidrocarboneto em gás carbônico e água. E quem sofre mais com isso é o coitado do carbono. Como o oxigênio não é suficiente para converter aqueles átomos de carbono em CO2, eles acabam formando outras moléculas com átomos de hidrogênio e oxigênio, ou eles acabam se agregando formando pequenas partículas, que nós chamamos de fuligem. Essas partículas de carbono são carregadas pelo ar que está subindo na vela, junto com todas as outras moléculas da reação de combustão. E devido à alta temperatura de uma vela, que pode chegar até 1200 ou 1400 graus Celsius,
essas partículas tornam-se incandescentes, que nem aquelas brasas de carvão dentro da churrasqueira. Você tá duvidando? Então faz o seguinte, acende uma vela, pega um prato ou um pedaço de vidro e coloca naquela parte da chama amarela. Você vai ver a deposição de fuligem ali, vai ficar um negocinho meio preto. Mas André, por que eu não vejo fuligem saindo da vela toda hora? Às vezes você vê sim, a fuligem sai na forma de fumaça, mas uma vela quando bem feita não fica soltando fumaça toda hora. Isso acontece porque o oxigênio continua chegando na vela pelas outras regiões da chama, e com isso ele consegue completar aquela reação de combustão, gerando pouca fuligem que não forma fumaça. Então aquela região da chama que emite luz mais intensa, que a gente enxerga meio como amarelo, apesar dela estar emitindo todos os comprimentos de onda visíveis. Pera aí, comprimento de onda? O que é isso? Eu não vou explicar nesse vídeo a composição da luz e o que são os comprimentos de onda para ele não ficar muito longo, mas eu recomendo que você veja o vídeo As cores da TV, do monitor e do celular, o sistema RGB, que eu fiz lá no Ciência que Lá Vem História. O link tá aqui na descrição. Voltando à cor da vela. Então aquela região da chama que emite luz mais intensa, que a gente enxerga meio como amarelo, apesar dela estar emitindo todos os comprimentos de onda visíveis, é formada por fuligem incandescente. Ainda não tá acreditando? Então eu vou apelar pra NASA. Eu falei bastante sobre aquela região amarela, bem luminosa da chama da vela. Mas se você reparar bem, tem parte da chama que é azul, principalmente perto do pavio, e dependendo da vela você pode ver dos lados da chama também. Essas são regiões ricas em oxigênio, e a cor gerada é devido à emissão de luz de moléculas formadas na reação de combustão. Não tem nada a ver com partícula de carbono incandescente. Então olha só o que a NASA fez. Eles botaram uma vela dentro de uma nave espacial e acenderam ela lá na Estação Espacial Internacional. Na estação, nós temos um ambiente de microgravidade. Se você não conhece, na internet tem vários vídeos mostrando os astronautas flutuando e brincando com diversas coisas em ambiente de microgravidade. Mas e a vela? Como será que ela ficou? A chama mudou completamente. Ela formou uma esfera meio azulada com um pouco de roxo também. E como que a gente explica isso? A explicação é que no ambiente de microgravidade a gente não tem aquele fluxo de convecção, pois aquela história de que o ar quente sobe e o ar frio desce só faz sentido se tem gravidade para puxar as coisas para baixo. Sem a convecção, o oxigênio chega na chama da vela por todos os lados, por um processo chamado difusão. Com isso, nós não temos aquele movimento ascendente jogando os produtos da reação de combustão para cima e sugando o oxigênio por baixo, acabando com aquela nossa labareda bonitona. Uau! Esse vídeo ficou muito mais longo do que eu pensava e ainda dava para falar muito mais sobre a ciência de uma vela, mas eu vou parar por aqui. Na descrição eu vou deixar vários links que eu usei como referência para esse vídeo. Obrigado e até o próximo Vela no Escuro.